Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Vamos ler do verso 11 até o capítulo 6, verso 12. Hebreus, capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, verso 12. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se o Deus o permitir. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram as promessas. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, que Teu Espírito esteja sobre nós. Precisamos de Ti, precisamos que o Senhor fale. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra e não das minhas palavras. Precisamos dos Teus pensamentos e não dos meus pensamentos. Então, ó Deus, eu te peço que o Senhor me anule nessa noite e fale, porque nós precisamos ser alimentados por Ti, ó Deus. E que eu não atrapalhe o Teu falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Hoje estou dando uma pausa nas séries, né? Porque essa noite, por ser um culto do Geração Ação, nós tínhamos a expectativa de ter um jovem pregando aqui. Então eu não coloquei na minha agenda nenhuma das séries, nem a de Eclesiastes, nem a série que nós estamos fazendo em Lucas. Então, como só sobrou eu para eles mesmo, né? Tiveram que se contentar comigo hoje. Eu perguntei, qual o tema que vocês querem? E eles já tinham separado um tema que eles vão usar no retiro, que fala de maturidade. Eles estão trabalhando esse ano com o tema de amadurecimento espiritual e me deram esse versículo. Eu reclamei um pouquinho, como diz a Raíssa, eu gosto de reclamar, né? Reclamei um pouquinho, porque nesse texto, não sei se vocês perceberam, está um dos trechos mais difíceis do Novo Testamento, que é o trecho
capítulo 6, dos versos 4 a 6. É um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Mas Deus nos dará graça para que nós possamos, então, entender não somente esse texto, mas todo o trecho que nós lemos. Irmãos, uma das coisas mais perigosas da vida cristã é nós acharmos que o crescimento espiritual acontece automaticamente. Que nós vamos crescer, que o tempo vai passar e a maturidade virá. Isso não é verdade. O tempo não produz maturidade espiritual. O tempo que você está na igreja não produz a sua maturidade. É possível, meus irmãos, passarmos anos e anos e anos na igreja, fielmente, vindo a todos os cultos, ouvindo todos os sermões, e ainda assim permanecermos imaturos espiritualmente. É exatamente esse tema que o autor da carta aos Hebreus está tratando aqui. Ele faz uma pausa, ele está desenvolvendo, se você olhar nos textos anteriores, ele está desenvolvendo um argumento teológico denso. Ele está defendendo aqui que Jesus tem um sacerdócio que é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja aqui no verso 10 do capítulo 5. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o autor aos Hebreus está aqui trazendo um ensinamento muito denso a respeito dos ofícios de Jesus. Mas ele dá uma pausa nessa argumentação. Ele para essa argumentação, ele para esse ensinamento e entra num parêntese pastoral. Ele como pastor, ele como alguém que está preocupado com aquela congregação, preocupado se aquela congregação vai receber ou não o ensinamento que ele está trazendo. Então ele abre um parêntese para trazer algumas advertências. E ele começa então dizendo nesse parêntese, verso 11, a esse respeito, que respeito? A respeito do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu queria aprofundar esse conhecimento com vocês. Eu queria que vocês soubessem mais a respeito de Cristo e dos seus ofícios. Eu queria que vocês entendessem como Jesus está trabalhando. Mas antes de continuar, ele faz essa pausa para mostrar e tratar de um problema sério da igreja, que é a imaturidade espiritual. Então, esse trecho de exortação vai até o capítulo 6, verso 12. Então, o que o autor aos Hebreus está tratando aqui e vai tratar ao longo do desenrolar dessa exortação que ele está fazendo, é dizer que a imaturidade não é apenas um problema de crescimento. Ele vai alertar para o perigo de se manter imaturo. Existe um perigo em se manter imaturo, e é sobre isso que o autor vai falar. Então, dos versos 11 a 14, ele vai tratar, então, dessa questão da imaturidade espiritual. Ele fala da preguiça, e depois no verso 12, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, vejam que ele já começa com uma repreensão forte. Ele cobra deles essa maturidade, porque eles já deviam ser mestres, pelo tempo. Vejam aqui a questão do tempo.
eles já deveriam ser mestres. Ele não está falando aqui com novos convertidos. Ele diz, levando em conta o tempo decorrido, ou seja, o tempo que vocês já estão caminhando com Cristo, o tempo que vocês já estão com o Senhor, vocês já deveriam ser mestres. Eles já tinham tempo de caminhada suficiente para serem maduros, mas o tempo, como eu disse no início, não é o fator que determina a maturidade ou não. É, na verdade, como esse tempo está sendo utilizado. Então, não importa quanto tempo você passe na igreja, o tempo, a maneira como você administra, a maneira como você usa esse tempo é que é importante. Então, ele diz que não estão maduros e por isso, então, ainda precisam de leite espiritual. Percebam que o problema não está no conteúdo do que ele vai ensinar. Ele não está dizendo que as coisas são impossíveis deles entenderem por conta de serem difíceis. Ele fala, são coisas difíceis, mas é difícil por quê? É difícil, a complexidade está no ensino, a dificuldade está na complexidade? Não. Verso 11 ele diz que as coisas são difíceis por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. A dificuldade não está no argumento, a dificuldade não está no ensinamento, a dificuldade está na falta de maturidade das pessoas para poderem aprender. Se elas fossem maduras, o ensino iria passar naturalmente. Então ele diz, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Eles precisam ser tratados como crianças, precisam ser tratados como pessoas que acabaram de se converter. Por quê? Porque não aproveitaram o tempo que eles tinham para amadurecer, para aprofundar o seu conhecimento. Então ele diz que o alimento sólido é que é para os adultos. Ele está falando que o leite é ruim? Não. Ele está dizendo que o leite tem um propósito. Esse leite é para ser dado para crianças. O que não se pode é permanecer, é continuar dependendo indefinidamente do leite. É preciso desmamar, é preciso evoluir, é preciso parar de tomar apenas leite e começar a introduzir alimentos mais pesados. Isso acontece na vida. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe que precisou transicionar a alimentação dos seus filhos e tirar o leite de peito e começar a introduzir novos alimentos, alimentos sólidos, para que ele pudesse se desenvolver. Nenhum ser humano vai crescer e se desenvolver saudavelmente se ficar bebendo leite de peito até a idade adulta, certo? Então, o problema não é que o leite seja ruim, ele tem um propósito para uma determinada fase da vida, mas ele não pode ser estendido para além do tempo, é preciso evoluir. Então, nessa exposição que ele está fazendo da necessidade de maturidade, o verso 14 é onde nós precisamos nos atentar com mais vigor. Ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então percebam que o que é necessário para a maturidade espiritual é a prática. A palavra prática aqui, ela aponta para um hábito formado pela repetição. Quando ele fala de exercitados, ele vem da mesma raiz de quem pratica o treinamento físico. Então, o que ele está dizendo é que a maturidade, ela vem de alguém que está em treinamento. Quem está colocando em prática, em constante treinamento, essas pessoas que se tornarão maduras. Não importa quantos vídeos de pregação eu assisto por dia, não importa quantos livros eu leio por semana, não importa o quanto eu apenas leia e conheça as Escrituras, o que eu preciso fazer é praticar. Nós devemos adquirir o conhecimento, mas devemos praticar. A maturidade espiritual, ela não vem apenas pela exposição à verdade.
Quando você está aqui ouvindo um sermão, quando você está em casa lendo um livro, lendo a Bíblia, você está sendo exposto à verdade. Você está sendo colocado em contato com a verdade. Mas apenas ter contato com a verdade não é suficiente para que você se torne maduro. Você se tornará maduro na medida em que, ao tomar conhecimento, ao ser exposto à verdade, você coloca ela em prática. E essa prática é uma prática constante. A maturidade espiritual, ela vem para aqueles que têm uma prática contínua da verdade. Aquela pessoa que vai para a academia uma vez por semana, ela obtém resultados? Não. Eu estou pagando a academia tem uns 6 meses. Eu acho que já está na hora de eu ir lá para saber o que está acontecendo, porque eu não estou emagrecendo. Porque eu estou pagando, não estou indo. E eu não vou emagrecer assim. É preciso constância, é preciso disciplina, é preciso intencionalidade, é preciso reparar um tempo da sua vida para estar fazendo essas coisas. É preciso sair de casa dizendo como e em que momento eu vou ter a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que Deus está me dando. Em que momento da minha vida, do meu trabalho, do meu relacionamento, do meu dia, aonde você estiver, qual a oportunidade que você está recebendo para colocar em prática os conhecimentos, a verdade, às quais você está sendo exposto? Porque não adianta você ser uma sumidade de conhecimento, se isso não se revela na sua vida através da prática. Maturidade espiritual, então, é conquistada pela constante prática, pelo constante exercício da verdade. Não basta conhecer a verdade, não basta saber bem da verdade, é preciso praticar continuamente essa verdade. E quem conhece essa verdade, o que ele diz aqui? Quem conhece essa verdade, quem tem essas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o verdadeiro sinal de maturidade não é apenas conhecimento. Pela prática, pelo exercício da verdade, nós adquirimos o quê? Discernimento espiritual. Na medida em que nós colocamos em prática as verdades da palavra de Deus, na medida em que somos praticantes da palavra de Deus, nós adquirimos discernimento espiritual. Então, uma pessoa madura é uma pessoa que sabe discernir entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso, entre aquilo que honra a Cristo e aquilo que nos afasta de Cristo. É alguém que bate o olho e fala, isso aí não. Ou, sim, isso aí, sim. Esse discernimento, meus irmãos, só se desenvolve quando a fé é vivida, exercitada continuamente. Então, se você não pratica, não fique como eu, esperando que vai obter resultados. É preciso intencionalidade na prática da verdade. Então, diante dessa realidade, ele apresenta essa realidade para os seus leitores, para a comunidade dos hebreus. Ele diz, olha, vocês estão como crianças, vocês não são adultos, vocês não estão exercitando, vocês não estão praticando essas faculdades, então, por isso, vocês não têm discernimento, não são maduros. Então, agora, ele vai fazer um chamado. Ele vai chamar essas pessoas, que ele chamou de preguiçosas, pessoas às quais não é possível dar alimento sólido. Ele vai fazer um convite, uma convocação, um chamado a essas pessoas. Capítulo 6, versos 1 a 3. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensinamento de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Note
que depois que ele dá o diagnóstico do problema, ele faz um chamado para a solução. E ele não diz para abandonar os fundamentos. Ele não diz, olha, os fundamentos precisam ser lançados fora. Não, ele diz que é para avançar nesse conhecimento. Tem que deixar de lado os princípios elementares para avançar, o que é perfeito. Senão eles vão ficar presos nesses fundamentos. Ele está usando aqui uma metáfora de construção. Quando ele fala que lançar as bases, né, não lançando de novo a base. Quando ele fala disso, ele está falando de alicerces. Ele está falando de fundamentos. Toda construção precisa de um fundamento sólido. Toda construção precisa de um alicerce bem feito. Mas você não pode permanecer apenas fazendo o alicerce. Então ele está dizendo que é preciso sim manter os fundamentos, mas agora avançar, porque você precisa construir o restante da casa. Você não pode ficar apenas no alicerce. Então agora que o alicerce já foi lançado, agora que os ensinamentos básicos já foram dados, preciso avançar. É preciso que vocês avancem. Os fundamentos são indispensáveis, mas é necessário construir sobre esses fundamentos. Então, ele menciona aqui 6 fundamentos básicos da fé cristã, né? Ele diz que não vamos lançar de novo a base de quê? Arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses 6 fundamentos podem ser olhados como 3 pares. Ele fala da conversão inicial. Na conversão inicial, o que nós temos? Arrependimento e fé. Essa é a conversão. A base da conversão é arrependimento e fé. A base da integração na comunidade cristã, de você ser inserido no corpo de Cristo. Essa base qual é? É o ensino de batismos e imposição de mãos. Então, aqui ele está falando dos fundamentos da inclusão na comunidade da igreja. E o outro fundamento é a esperança futura. Ele vai falar de ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, o que ele entende que são os fundamentos da fé cristã, o ABC do crente, é nós conhecermos as bases da conversão, nós conhecermos as bases da integração na comunidade cristã e as bases da nossa esperança futura. Então, arrependimento e fé, batismos e imposição de mãos, ressurreição e juízo. Essas são as verdades fundamentais. Mas a vida cristã não pode parar nesses fundamentos. A vida cristã precisa avançar. A maturidade, então, é aprofundar-se cada vez mais no conhecimento e na compreensão do Cristo ressurreto. Então, agora ele vai alertar para o perigo. E aqui veio a minha reclamação para os jovens, né? O texto, um dos textos mais difíceis, né? Capítulo 6, do 4 ao 8. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à zombaria, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebem bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Meus irmãos, se você tem prestado atenção nos ensinamentos dessa igreja, se você tem prestado atenção nos ensinamentos que fluem desse púlpito, que fluem do CETEB, que fluem do panorama bíblico, nós ensinamos a vocês o quê? Que a nossa salvação é dada única e exclusivamente pela graça e é feita do começo ao fim pelo Senhor. Não é isso que nós temos ensinado? Então, se a nossa salvação é dada totalmente pelo Senhor e não depende de nada que nós façamos, é correto eu dizer, então, que essa salvação não pode ser perdida. Concordam comigo?
Se não depende de mim, se eu não faço nada para ser salvo, aquele que me salva é que sustenta a minha salvação. Mas quando olhamos para esse texto, nós olhamos aqui e falamos, mas Guilherme, então aqui está sendo dito que aqueles que foram salvos podem perder a sua salvação. Por isso que eu disse que é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, porque nós precisamos prestar atenção no que está sendo realmente dito aqui. O que o autor aos Hebreus está falando, ele está falando de pessoas que tiveram experiências espirituais profundas. Mas aqui nesse texto não há nenhuma referência a pessoas que tenham sido de fato regeneradas, que tenham de fato nascido de novo. Porque aquilo que é dito entre nós e que é ensinado não apenas pela nossa doutrina, mas é a maneira como nós entendemos que a Bíblia fala. A Bíblia fala de novo nascimento, ou seja, não é possível que nós façamos o nosso novo nascimento. Esse novo nascimento é realizado por Deus. E se somos feitos novas criaturas, se recebemos de Deus um novo coração, e agora vamos viver em novidade de vida por conta dessa ação que Deus realizou em nós. Essa é a regeneração. Mas o que o autor aos Hebreus está descrevendo aqui não é a vida, ele não está afirmando que essas pessoas foram regeneradas. Ele está afirmando que essas pessoas tiveram experiências espirituais profundas. São pessoas que foram iluminadas, pessoas que provaram o dom celestial, pessoas que se tornaram participantes do Espírito Santo, pessoas que provaram a boa palavra de Deus, pessoas que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Guilherme, como assim? Não está falando de pessoas regeneradas. E aí vamos argumentar, vamos trabalhar. Essas 5 experiências espirituais descritas aqui não necessariamente apontam para pessoas regeneradas. Quando fala de pessoas que foram iluminadas, ele está falando aqui a respeito da compreensão do Evangelho. As pessoas compreenderam, elas não estão na ignorância, elas entendem a mensagem. Somos pecadores, precisamos ser salvos, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, aqueles que estão em Cristo têm os seus pecados perdoados. Entenderam isso? Tem lógica, realmente, faz sentido. Mas isso não significa que nós fomos regenerados. Entender a palavra de Deus não quer dizer necessariamente que nós nascemos de novo, porque o novo nascimento é algo operado por Deus, exclusivamente por Deus. Pessoas que provaram o dom celestial não quer dizer que provaram, experimentaram isso plenamente. Se você voltar aí um pouco, Hebreus capítulo 2, verso 9, Hebreus capítulo 2, verso 9. O argumento está no final do versículo, mas vamos ler tudo. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ou seja, Jesus provou da morte, mas ele não teve uma experiência plena. Por quê? Porque ele não permaneceu da morte. Ter uma experiência real não quer dizer necessariamente que a pessoa passou pela obra salvadora. Essa experiência, embora seja uma experiência real, uma experiência profunda, ter provado do dom celestial não quer dizer necessariamente que participa, que está em aliança com o Deus que dá esse dom celestial. Terceira experiência, se tornaram participantes do Espírito Santo. E aqui fica mais sério, Guilherme, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, mas não diz que eles receberam o Espírito Santo, que o Espírito Santo habitava neles.
É possível participar da obra do Espírito sem ser regenerado. É possível participar da atividade do Espírito Santo sem ser habitação do Espírito Santo. E eu vou deixar esse exemplo mais para frente, porque esse exemplo vai exemplificar, os exemplos que eu vou dar vão servir para todas essas experiências, tá? Mas guarde isso, é possível participar das atividades do Espírito Santo sem que o Espírito Santo habite em você. 4. Provaram a boa palavra de Deus. Eles ouviram a palavra sendo pregada e experimentaram os efeitos dessa palavra na comunidade. Eles participavam da comunidade, a palavra de Deus era pregada a essa comunidade e eles viram como a palavra de Deus transforma aquela comunidade e participaram, experimentaram dos bons efeitos da comunidade. Você está vivendo numa comunidade e, de repente, a palavra de Deus começa a ser pregada e as pessoas começam a se tornar pessoas mais íntegras, as pessoas começam a se tornar mais honestas, as pessoas começam a se tornar mais amáveis. Então, você vai experimentar uma melhora na vida dessa comunidade, mas não quer dizer necessariamente que você é participante da palavra, você provou dos benefícios da palavra de Deus, mas não necessariamente se tornou alguém transformado pela palavra de Deus. E por fim, provou dos poderes do mundo vindouro. Aqui provavelmente o autor está falando de pessoas que viram e participaram de milagres, viram e participaram de manifestações espirituais, viram e participaram de sinais do novo reino que se inaugurou em Cristo Jesus. Eles viram e participaram de tudo isso. No entanto, meus irmãos, essas 5 experiências espirituais descrevem apenas privilégios espirituais profundos, não necessariamente uma salvação verdadeira. Porque quando alguém abandona deliberadamente a Cristo, está dizendo que essa pessoa abandonou ele definitivamente. E aqueles que participam dessas coisas podem abandonar definitivamente a Cristo. Porque são pessoas que, embora tenham participado dessas experiências espirituais, são pessoas que entenderam o Evangelho, são pessoas que experimentaram a vida da igreja, que viram o poder de Deus e ainda assim rejeitaram a Cristo. Mesmo tendo vivenciado todas essas coisas, elas abandonaram a fé. Então não é correto nós dizermos que essas pessoas que experimentaram essas experiências, que elas perderam a salvação. O que significa que essas pessoas foram profundamente expostas à realidade do Evangelho, mas nunca foram verdadeiramente regeneradas. E eu posso provar isso a vocês na própria Bíblia. Judas Iscariotes participou ativamente do ministério de Cristo. Judas Iscariotes foi enviado com os 70 para realizar milagres, e quando eles voltam, não há nenhuma exceção. No texto não diz, olha, eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres, menos Judas Iscariotes. Tem isso escrito na Bíblia? Não. Judas Iscariotes participou de todas as coisas que os apóstolos fizeram, de todas as coisas que os discípulos fizeram. Ele expulsou demônios, ele fez milagres, ele curou enfermos, ele foi participante da obra e da atividade do Espírito Santo, mas nunca foi regenerado. Ele estava destinado a ser condenado desde o início. Jesus diz isso. Nenhum daqueles que me deste se perdeu, a não ser aquele que estava destinado a isso. Jesus afirma que Judas tinha um destino já determinado. E embora ele tenha participado de todas essas coisas, ele não foi regenerado. Quer um outro exemplo? Guilherme, Judas é fácil. Quer um outro exemplo? Vamos lá, Mateus capítulo 7, volte, deixa marcado aí, e vamos em Mateus capítulo 7. Versos 22 e 23.
Texto muito conhecido, talvez pouco meditado. 22. Muitos naquele dia vão me dizer, isso é Jesus falando, tá? Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, leia comigo: eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas que expulsaram demônios, pessoas que profetizaram em nome dele, pessoas que realizaram muitos milagres, mas que nunca foram regenerados, que nunca receberam de Deus a salvação, não nasceram de novo, mas experimentaram realidades espirituais profundas e impressionantes. Então, meus irmãos, volte lá para Hebreus. Esse texto do qual o autor aos Hebreus está falando aqui, ele não está se referindo a pessoas que foram legitimamente salvas, pessoas que foram realmente regeneradas. Ele está dizendo que no meio do povo de Deus pode haver e sempre haverá pessoas que experimentam das realidades espirituais, mas que ainda assim não são pessoas regeneradas. O autor, então, vai usar uma ilustração agrícola, nos versos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva e que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Percebam, a chuva é a mesma. A chuva é a mesma. A diferença está no solo. É que nem a parábola do semeador. Eu gosto de acompanhar outros teólogos, não foi eu que criei essa nomenclatura, mas eu acompanho outros teólogos que chamam a parábola de parábola dos solos. Por quê? Porque a semente é a mesma. O que faz o resultado ser diferente da semeadura é a diferença dos solos. Tem aquelas sementes que caíram pelo caminho, tem aquelas sementes que ficaram num terreno cheio de outras ervas daninhas, ou aqueles que pegaram muito sol. Então, você tem diferença de solos. Então, o que faz a diferença é justamente o coração humano. Existem pessoas que não serão alcançadas pelo Evangelho. Existem pessoas que não vão ouvir. Existem pessoas que, mesmo vivenciando experiências espirituais inacreditáveis, ainda assim permanecem com o seu coração de pedra. Essa é a realidade. Porque há pessoas que ouvem, falam, fazem, e de repente, do nada, quando você vai ouvir falar da pessoa, a pessoa está completamente fora. Não apenas desviada, ela está realmente em apostasia, ela renega o nome de Cristo. Isso porque nunca foi verdadeiramente regenerada. Então, essa experiência que está sendo descrita aqui, o que o autor aos Hebreus está querendo chamar a atenção para uma advertência, no meio desse parêntese que ele abriu, é que permanecer imaturo espiritualmente é um risco, é um perigo, porque se nós permanecermos imaturos espiritualmente, nós corremos o risco de não estarmos verdadeiramente participando. Nós não temos como saber se estamos verdadeiramente participando da salvação e da regeneração que Cristo faz em nós. Se nós nos contentarmos apenas com o leite espiritual, isso pode significar que nós somos como aquelas pessoas que vivem, que experimentam, que vivenciam, mas que não fazem parte da igreja verdadeira. Estão apenas aqui entre nós. Isso é sério, é uma advertência muito séria. Ele está fazendo um alerta sobre um perigo real para aqueles que se contentam em se alimentar de leite espiritual.
Mas a partir daí, então, depois que ele dá essa pancada, depois que o autor aos Hebreus dá essa marretada na cabeça dos seus ouvintes, ele então parte para uma confiança. Verso 9. Quanto a vocês, meus amados, olha, então isso quer dizer o quê? Que nos versos 6 a 8, quer dizer, de 4 a 8, ele não estava falando dos seus ouvintes. Ele não estava falando dessas pessoas, ele está simplesmente fazendo uma advertência. Ele só está dizendo, olha, tomem cuidado para que não seja assim com vocês. Porque o que ele fala dessas pessoas, dos seus ouvintes? Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, ou seja, ainda que eu esteja sendo duro nessa exemplificação que eu dei aqui anteriormente, ainda que eu esteja falando dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Por quê? Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, o autor aos Hebreus, ele mete o pé no freio, ele segura a marreta, ele segura o cajado, e agora diz, olha, eu não estou falando de vocês aqui, eu só estou dizendo para vocês tomarem cuidado, porque se vocês insistirem, se vocês ficarem satisfeitos apenas com o leite por muito tempo, pode ser que vocês caiam, pode ser que vocês nunca participem de fato da salvação. Mas quanto a vocês, eu vejo que vocês estão trabalhando. Ele não está acusando os seus leitores de apostasia, ele está alertando os seus leitores de um perigo que é real e que eles precisam ficar atentos. As advertências que ele está fazendo são instrumentos pastorais para que a igreja fique atenta. Ele está querendo proteger a igreja. Ele está querendo proteger esses irmãos. Por quê? Porque os irmãos que estão aqui em Hebreus, que estão recebendo essa carta, são irmãos que estão sofrendo perseguições, são irmãos que estão sendo tentados a voltar à religião judaica. Então ele está advertindo, olha, se vocês voltarem à religião judaica, se vocês abandonarem o Senhor, é porque vocês nunca estiveram entre nós. Se vocês rejeitarem o Cristo e voltarem a sacrificar animais, voltarem a cumprir os rituais, vocês estão abandonando a Cristo. E se vocês permanecerem nessa imaturidade, pode ser que vocês façam isso. Pode ser que vocês realmente caiam nessa tentação e abandonem a fé. Então, é um recurso para proteger esses irmãos. Ele não está acusando os irmãos, pelo contrário, ele dá sinais que reconhece a fé desses irmãos, reconhece o trabalho e o amor com os quais vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Então, depois que ele dá aquela marretada, ele vira e diz, olha, mas eu sei que com vocês não vai ser assim. Eu sei que vocês não vão passar por essa apostasia, porque estou vendo o trabalho de vocês, estou vendo a maneira como vocês se relacionam com Deus. Então, agora ele vai concluir essa argumentação com um caminho de esperança. Versos 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então o autor conclui o chamado dele à perseverança com essa palavra de encorajamento. Ele está encorajando a igreja a seguir o exemplo daqueles que herdaram as promessas pela fé e pela perseverança, pela paciência. Isso nos leva, então, a uma conclusão importante. A diferença de uma fé verdadeira e uma fé superficial, muitas vezes, não aparece no início da caminhada. Por isso, ele está exortando as pessoas a avançarem.
Porque no início da caminhada fica difícil perceber se a fé é real, se a fé é verdadeira, ou se é só uma empolgação, se é só uma maneira de acompanhar um grupo que nós achamos legal, nós encontramos uma comunidade legal, eu gosto muito daqui, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito das músicas, eu gosto muito do carinho que vocês me dão, mas eu ainda não nasci de novo. Então ele está dizendo que é preciso avançar para nós termos cada dia mais certeza da nossa salvação. É preciso deixar o leite e passar a se alimentar de alimento sólido, para vermos que, ao longo da caminhada, nós estamos amadurecendo. Vejam, meus irmãos, a fé verdadeira aparece na perseverança ao longo tempo. A fé cristã não é uma corrida de 100 metros. A fé cristã é uma maratona longa. É uma longa caminhada. Não é para aqueles que ficam, está chegando, está chegando. Eu fico sem graça de usar minhas referências, porque os jovens já não veem mais, né? Mas lembra do Shrek, né? Que ficava o burrinho? Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Não é, meus irmãos. A caminhada cristã é uma caminhada longa, de paciência, de fé, de esperança, de certeza de que Jesus vai voltar. Mas está chegando, está chegando. Jesus está voltando, está voltando, está voltando. Parece esse pessoal que não pode ver uma guerra, né? Qualquer guerra que estoura no Oriente Médio, Jesus está voltando, é agora ele chega. E todo mundo começa. Gente, quantas e quantas guerras já tiveram no Oriente Médio? E vai continuar tendo, meus irmãos. Vai continuar tendo. Nós precisamos aguardar com paciência. Então, a fé verdadeira, ela vai se revelando ao longo do caminho. Conforme nós vamos seguindo, conforme nós vamos avançando, essa fé vai se solidificando e nós vamos tendo cada vez mais convicção da nossa salvação. Porque no começo, se ficarmos todos apenas no leitinho, nós não vamos ter essa convicção, essa maturidade. Porque ninguém abandona Cristo de repente. Ninguém que está hoje firme na fé, amanhã está apostatando de maneira a assumir e abandonar e negar Cristo. Ela começa com uma negligência espiritual. É um afastamento que vem acontecendo gradualmente. Começa quando a palavra deixa de ocupar o seu lugar no coração das pessoas. Quando a oração começa a se tornar algo raro e a gente não ora mais. Então a palavra de Deus perde a sua importância, a oração não tem mais lugar na nossa vida. Quando a comunhão deixa de ser prioridade. Não vou para a igreja não, porque eu vou marcar meu aniversário no dia do culto. O culto dos jovens só acontece uma vez por mês. Mas eu vou marcar a minha festa de aniversário nesse dia, no dia do culto. E ainda vou chamar todos os jovens para ir para lá. Quando nós deixamos de congregar por qualquer razão. E tudo isso é um caminho. A apostasia raramente começa com uma rebelião aberta. Nós vamos simplesmente deixando. E essa negligência silenciosa, quando a gente percebe, nós já estamos completamente longe. Já fiz essa advertência a várias pessoas. Já apontei esse caminho para várias pessoas. E já vi as pessoas ignorarem esse alerta. E hoje estão fora da igreja. Meu próprio filho, adverti exatamente dessa forma. Nada começa com uma rebelião. Tudo começa com uma negligência. E vai abandonando uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai deixando. E quando você menos espera, quando você menos percebe, a pessoa, né? Porque eu estava percebendo. Quando ela olha para si, ela não se reconhece mais
como um membro do corpo de Cristo, porque ela foi deixando isso de lado. Então, não negligencie as advertências do autor aos Hebreus, porque isso acontece. Eu vejo acontecendo. Vocês verão acontecer. Mas que não seja com vocês. Alertem as pessoas, estejam alertas a isso. Então, o chamado, meus irmãos, desse texto é claro. Prossigamos para a maturidade. Maturidade não significa perfeição. Ser maduro não significa ser perfeito. Ser maduro significa perseverar num crescimento contínuo. Significa uma fé que é praticada, exercitada, fortalecida ao longo do tempo. Essa é a maturidade daqueles que vão perseverar. Acordei e não estou a fim de ir para a igreja, mas eu vou assim mesmo. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que ao chegar aqui, você vai ver que valeu a pena. Estou cansado, estou desanimado, ninguém fala comigo direito, eu vou para lá, sento no canto e eu estou triste. A gente vai achar um monte de desculpa para não ir, para não vir. Mas venha, pratique, exercite. Vai ter dias que serão mais fáceis, vai ter dias que serão mais difíceis. Mas é a constância, é a perseverança, é a prática, é o exercício diário. Faça. Não está com vontade de orar? Dobre os seus joelhos e diga: Senhor, eu não estou com vontade nenhuma de falar contigo agora. Mas estou aqui, falando contigo, que não estou com vontade de falar contigo. Isso é oração, meus irmãos. Isso é oração. É abrir o seu coração e dizer para Deus o que você está sentindo, o que você está vivenciando, porque Ele vai tratar com você a partir do momento em que você fala, a partir do momento que você admite em que momento da sua vida você está. Não porque Deus não saiba, Ele sabe como está o seu coração. O que Ele precisa é que você admita, que você diga, que você verbalize aquilo que você está sentindo. E aí você vai ser tratado. Uma fé madura é uma fé que desenvolve discernimento, uma fé que permanece firme em Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? No final, a pergunta que mais importa não é: você já teve experiências espirituais? Essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é: você perseverou com Cristo até o fim? É isso, meus irmãos. Nem sempre teremos grandes experiências espirituais. E termos grandes experiências espirituais não são nenhuma garantia de que nós estamos firmes. Então, que Deus conceda a cada um de nós uma fé madura, uma fé perseverante, uma fé que fique firme nele até o fim, pois Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está cuidando de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, primeiro eu peço, Senhor, que a Tua palavra vivifique e não derrube ninguém nessa noite. Tua palavra é palavra para a vida e não para a morte, Senhor. Se há alguém entre nós que se sentiu fora da aliança por conta dessa palavra, Senhor, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor dê a ele a convicção de uma fé madura. Mas não nos deixe negligenciar, Senhor, os sinais da apostasia. Não nos deixe, Senhor, nos afastarmos de Ti. Que haja diligência, que haja intencionalidade, que haja esforço, que haja disciplina para estarmos na Tua presença
todos os dias, mesmo quando não queremos estar, mesmo quando estamos completamente esgotados e cansados e desanimados e desesperançosos, que façamos como os salmistas faziam, que estavam com uma tristeza que os fazia ficar com uma tristeza profunda de morte, mas eles ainda se voltavam para ti para dizer isso: Senhor, estou triste até a morte. Senhor, por que se calas? Senhor, por que dormes? Por que não ouve o meu clamor? Por que não ouve as minhas súplicas? Que possamos entregar ao nosso Deus, entregar a Ti, Senhor, orações verdadeiras, porque não adianta nós mascararmos o que estamos vivendo, o que estamos sentindo, porque isso não vai nos ajudar em nada. Se estamos tristes até a morte, devemos falar a Ti que estamos tristes até a morte. Se estamos zangados contigo, vamos fazer como o salmista e dizer: Senhor, por que não nos ouve? Por que não me ouve? Por que não me salva? Por que não me livra? Mas se não nos deixe nos afastar de Ti, Senhor. É melhor termos orações que se dirigem a Ti, que apontam todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todas as nossas dúvidas, do que nos afastarmos de Ti silenciosamente, e dia após dia, irmos cada vez para mais longe. E quando abrirmos os nossos olhos, nós estarmos em um outro lugar, completamente diferente da Tua presença. E pior, estarmos confortáveis lá, estarmos descansados lá, estarmos felizes lá. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos. Mantém-nos na Tua presença. Sustenta-nos na Tua presença, Deus. Porque nós não queremos nos afastar de Ti. Nós não podemos nos afastar de Ti. Nós queremos viver e viver contigo, Senhor. Então desperta-nos para uma fé que pratica e que se exercita para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.